Olá, olá meninos e meninas do sexto ano, e aí, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Malé. Bom, estamos estudando então os verbos e vamos dar então continuidade à nossa aula sobre verbos e hoje resolvendo alguns exercícios, certo? Bom, identifique o tempo verbal das frases abaixo. Vamos lá então. Eu pensei que faríamos o trabalho de português juntos. Então, beleza. Temos aqui que achar o tempo verbal, ou seja, na verdade, os verbos para acharmos o tempo em que a frase então está disposta, certo? Temos aqui o que chamamos de correlação verbal, nesta primeira questão. Correlação verbal. O que seria correlação verbal? É quando um verbo, ele vai, por exemplo, ter o seu tempo em si determinado dependendo de outro tempo verbal, tá? São tempos verbais dependentes um do outro, tá? A dependência entre os tempos verbais. Tempos verbais. Beleza, por exemplo, nós temos aqui eu pensei, pretérito perfeito, tá? Pretérito perfeito. Este pretérito perfeito está então aliado ao, no caso, pretérito futuro do pretérito, tá bom? Como assim? Porque para existir o futuro do pretérito, que é uma ação no passado, só que depois de outra ação no passado, ou seja, no futuro dessa outra ação no passado, você precisa, então, de dois tempos verbais. Você precisa de um tempo verbal, no caso, pretérito perfeito, e este outro, então, mais à frente, no futuro, deste pretérito perfeito. Só que essa ação vai ocorrer antes do presente, tá? E é o que a gente pode perceber nessa frase. Eu pensei que faríamos o trabalho de português juntos. Eu estou falando agora, ó, que eu pensei, lá no passado, que faríamos, depois disso que eu pensei, depois, né, deste ato, né, de eu pensei que nós faríamos o trabalho de português juntos. Estou dizendo isso no presente, mas não ocorreu pela frase, né? Então, este faríamos está no futuro em relação ao verbo pensar e no passado em relação ao presente que está sendo dito. Ou seja, há uma correlação verbal, há uma dependência entre os termos verbais. Este verbo no futuro do presente, aliás, desculpe, do pretérito, não teria como ser, então, produzido, né? Ou seja, essa frase, este tempo verbal não poderia ser produzido caso não houvesse outro tempo verbal indicado aqui, mais no passado ainda, certo? Então, você tem uma correlação entre o pretérito perfeito, pensei, e o futuro do pretérito, que é, no caso, faríamos. Certinho? Espero que tenham entendido. Agora, se eu tivesse muito dinheiro, ajudaria os pobres. De novo, nós temos uma correlação verbal, tá? Correlação verbal, como eu disse, ocorre quando há uma dependência, há uma ligação entre dois termos verbais. Não há como você, então, pronunciar, você produzir uma frase com um determinado tempo verbal sem um outro. Como assim? Isso vai ocorrer com o futuro do pretérito ou com o pretérito mais que perfeito. O pretérito mais perfeito é um tempo verbal que ocorre antes de outra ação, tá? No passado. Então, para você produzir uma frase no pretérito mais que perfeito, você precisa de outra frase em um pretérito, como, por exemplo, o pretérito perfeito ou imperfeito. E o futuro do pretérito é uma ação no passado que ocorre depois de outra ação no passado. Então, uma ação no passado que ocorre depois de outra ação no passado. Mas para você, então, produzir este tempo verbal, você precisa de outro tempo verbal no passado. E no passado, ainda mais distante do que este tempo verbal, que é o futuro do pretérito. Beleza? Então, aqui nós temos um futuro do pretérito que indica uma certeza. Olha, você então pensou, né, que faria o trabalho.
Então, aqui nós, na verdade, temos uma frase, né, em que você, na verdade, produziu uma incerteza, não uma certeza. Eu falei certeza, mas é incerteza, porque não ocorreu a ação. Agora, nessa segunda também vai haver uma incerteza. Se eu tivesse muito dinheiro, ajudaria os pobres. Tá? Então, você não tem muito dinheiro, então é uma hipótese criada. Você ajudaria, tá, os pobres. Ah, beleza, mas só que há algumas explicações que dizem o seguinte: você tem certeza que ajudaria? Sim, então indica uma certeza. É por isso que está no modo indicativo, que indica uma certeza. Tá? Você pensou que faria o trabalho? Era uma certeza, sim? Sim, então está no caso o modo indicativo, por isso, certo? Mas nós temos uma forma em que pode realmente então indicar uma certeza, né? É aquela de que você praticou, disse que iria praticar uma ação, praticou essa ação, então você fala no presente que fez aquilo ali do passado, né? Ou seja, você disse que realmente iria ocorrer. Como assim? Aquele exemplo que nós vimos então na explicação, né? Como por exemplo aqui, você perdeu o seu cachorro, né? Ou então vamos dizer assim, você falou que iria comprar um videogame, beleza? E aí você está lá jogando videogame, né, com os seus colegas. Então você disse assim, ó, porque estão lá, né, se divertindo e tal. Eu não disse que compraria o videogame. Pronto. Olha, você disse que faria tal coisa e tal coisa aconteceu. Aqui é uma certeza geral, tá? Aqui já expressa uma certa, né, probabilidade, certo? Eu pensei que faríamos o trabalho, não aconteceu, beleza? E se eu tivesse muito dinheiro, eu ajudaria os pobres. Então aqui nós temos um pretérito imperfeito do modo subjuntivo, nós vamos aprender ainda, que indica uma incerteza, porque é um modo subjuntivo. A ação verbal ela expressa incerteza. E aqui ajudaria os pobres é uma hipótese também, né? Você faria isso se tivesse dinheiro. É uma condição imposta. Ah, mas eu tenho certeza que eu faria. Tudo bem, por isso que se insere este tempo verbal no indicativo. Mas há uma correlação, né, entre os tempos verbais. Nós temos aqui o tivesse, que então está no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Nós não estudamos, até realmente exagerei, né, na questão. Mas nós temos ajudaria. Ajudaria que está no futuro. Eita, nós. Então, futuro do pretérito do modo indicativo. Certinho, gente? Aí nós temos aqui, então, agora. O menino gostava de doces na infância. Então, essa ação começou e acabou no mesmo momento, ou esta ação começou, teve uma duratividade e você não sabe nem quando acabou. Começou, teve uma duratividade e você não sabe quando acabou, né? Então, nós temos aqui gostava, é o verbo, então, né? E temos, então, pretérito imperfeito, ou seja, nós temos então aqui uma ação que ocorreu durante um tempo e você não sabe quando acabou exatamente, beleza? Então é por isso que é pretérito imperfeito. Pretérito perfeito você sabe que começou e acabou, certamente isso aí, tá? Sempre agiremos como loucos neste país. Nós temos o verbo aqui agir. Agiremos, tá? A forma verbal. Bom, eu estou perguntando se nós vamos continuar fazendo isso. Estou expressando então uma ideia que vai ainda ocorrer em relação ao presente. Então, futuro do presente do modo indicativo. Pronto. Bom, vamos dar então continuidade, gente, à nossa explicação no livro didático. Vocês vão abrir então os seus livros didáticos no módulo 4, capítulo 11, página 56 é a inicial, mas nós já estamos na 60, em que nós vamos então
estudar as características de alguns verbos, tá? Em suas conjugações. E depois eu vou deixar o exercício para vocês, tá bom? Beleza, então vamos lá. Olha só, nós temos aqui então tempos do modo indicativo, verbos regulares. O que são verbos regulares? São aqueles que, quando, no caso, vão ser conjugados, eles não vão ter mudanças, nem no radical, tá? Que era algo que tínhamos também que aprender, mas o livro não ensinou, e também nas desinências, tá? Outra situação também, outra coisa que nós temos que estudar, beleza? Eu tenho um arquivo, nós vamos estudar por meio deste arquivo outras, então, características do verbo. Nós não vamos ver aquelas que nós já estudamos no livro, tá bom? Então, o verbo andar, verbos regulares, aqueles que não mudam o radical. Então, até onde você observar que tem aqui uma correspondência, no caso, vamos dizer assim, repetição da parte do verbo, se não houver mudança nessa repetição, o verbo é regular, e nem nas desinências. Então, o chamado então radical é o and. Se não mudar, o verbo é regular. Está dizendo aqui que é regular. Então, andara não mudou, né? Mas vamos lá. Aqui nós temos o pretérito mais que perfeito. Aquele pretérito que ocorre antes de outra ação no passado. É aquela ação no passado que ocorre antes de outra ação no passado, tá? Antes do homem andar na Terra, o dinossauro já andara. Então, ele ocorreu antes de outra ação no passado. Do homem andar, o dinossauro já andara, tá? Então, andara, tu andaras, ele andara. Nós andáramos, vós andareis, eles andaram. Nós temos aqui, então, as desinências modo temporais para o pretérito mais que perfeito ra e re, tá? Só que átonas. Como assim átonas? A sílaba tônica é o DA. Andara, andaras, andara, andáramos, andares, andaram. Por quê? Porque ela vai ser diferente dos verbos no futuro. Olha só. No futuro do presente vai ser o ra e o re também. Só que elas vão ser tônicas. Eu andarei, tu andarás, ele andará. Nós andaremos, vós andareis, eles andarão, tá? Então, nós temos o pretérito mais que perfeito, que é uma ação que ocorre antes de outra ação no passado, e o futuro do presente, que é uma ação que ocorre num tempo posterior ou no futuro da declaração, né, que está sendo feita no presente. Bom, do presente em que está sendo declarada, na verdade, esta ação, né, que se refere ao futuro. O pretérito imperfeito é aquele tempo no passado que vai, então, ter uma duratividade e muitas vezes você não sabe quando exatamente terminou a ação. Eu andava muito triste. Tu andavas, ele andava, nós andávamos, vós andávais, eles andavam. Não houve mudança no radical. Verbo regular. Pretérito perfeito é aquele que começa e acaba, é uma ação, então, acabada, concluída. Tá bom? Eu andei, ponto final. Eu andei naquele dia, na praça. Tu andaste, nós temos as desinências aqui, então, número pessoais, não temos desinências modo temporais. Do pretérito perfeito tem as desinências vá e vê. Nós vamos ver isso aí, tá? Então, eu andei, tu andaste, ele andou. Nós andamos, vós andastes, eles andaram. E o presente também não tem desinência modo temporal. Eu ando, tu andas, ele anda, nós andamos, vós andais, eles andam. Não há mudança, então, nos radicais, não é, gente? Beleza. Agora, vamos ver isso aqui no verbo comer. Certo? Então, nós temos aqui o radical, o COM. Se não mudar, o verbo é então regular. Tá? Eu comera, tu comeras, ele comera, nós coméramos, vós comeres, eles comeram. Eu comia, tu comias, ele comia, nós comíamos, vós comias, eles comiam. Até o momento não houve mudança, né? Eu comi, tu comeste, ele comeu. Nós comemos, vós comestes, eles comeram. Não houve mudança, tá bom? Tá aí. E eu como, tu comes, ele come. Nós comemos, vós comeis, eles comem. Também não houve mudança no radical. Regular o verbo. Estamos aprendendo, então, outras classificações para o verbo. O verbo regular e o verbo irregular também. Aí temos aqui, eu comerei, tu comerás, ele comerá, nós comeremos, vós comereis, eles comerão. Futuro, tá? Algo que ainda vai ocorrer em relação ao tempo em que ela está sendo declarada, ou seja, a ação verbal. E temos aí, então, o chamado
futuro do pretérito, o futuro do passado, né? Então temos comeria, comerias, comeria. Nós comeríamos, vós comerias e eles comeriam. E o verbo abrir, será que ele é regular? Vamos lá. Abrir, você tem então aqui, no caso radical, até aqui, ó, o AB, tá? O ABR, desculpe. ABR. Vamos lá então. Eu abrira, tu abriras, ele abrira. Nós abriramos, vós abrireis, eles abriram. Beleza. Eu abria, tu abrias, ele abria. Nós abríamos, vós abrias, eles abriam. Isso aqui é o pretérito imperfeito, tá? Tem uma certa duratividade, não se sabe quando acaba exatamente. Pretérito perfeito, aquele que é concluído. Eu abri, tu abriste, ele abriu. Nós abrimos, vós abristes e eles abriram. A forma de decorar o pretérito mais perfeito é esses T nas segundas pessoas, tá? No presente, eu abro, tu abres, ele abre, nós abrimos, vós abris, eles abrem. O ABR continua intocável. Futuro do presente, eu abrirei, tu abrirás, ele abrirá, nós abriremos, vós abrireis, eles abrirão. E o futuro do pretérito, uma ação que ocorre no passado, mas depois de outra ação no passado, você tem eu abriria, tu abririas, ele abriria, nós abriríamos, vós abriríeis e eles abririam. Beleza? Então é isso, gente. Olha, aqui nós aprendemos os verbos regulares, aqueles que não mudam a sua conjugação, ou seja, não mudam, na verdade, o radical e as desinências na conjugação. Agora eu vou deixar o praticando para casa, né, para vocês resolverem então, né, para a próxima aula. Temos aqui o praticando na página 61. Nós temos também o restante do praticando na página 62. E por fim, temos o praticando, o finalzinho dele, na página 63 e o para fazer também aqui na página 63. Então, para fazer a página 61 a 63. Irei delimitar em uma mensagem que enviarei à Clip Escola, né, para vocês. Então, gente, tchau, tchau, até a próxima aula.